aqui para mais um react. Vamos reagir aqui ao único erro que destruiu por completo o novo Bob Esponja do canal do P-Dark. Deixa minha inscrição aqui e bora lá. Deixa um like aqui também. Eu quero ver qual que foi esse único erro que destruiu. Vamos ver se eu concordo ou não. O ano era 2004 e pela primeira vez pudemos ver uma grande aventura do Bob Esponja nas enormes telonas do cinema. Infelizmente eu não estava vivo naquela época para vivenciar esse momento. Não. Porém, 11 anos depois, em 2015, eu estava lá para ver a segunda maior... Mas eu não, pior que do Bob Esponja nem eu vi no cinema, porque o primeiro não era nem nascido. No outro eu fui assistir depois pela TV. O terceiro até o quinto são na Netflix. Agora esse último não deu. A aventura do Bob Esponja nas telonas. Eu havia amado a experiência e ansioso para ver o próximo longa do Bob Esponja nos cinemas. 5 anos se passaram e era lançado Bob Esponja O Incrível Resgate. Entretanto, por ter saído em 2020, infelizmente ele não pôde estrear nos cinemas e saiu diretamente nos serviços digitais. Meu top 3 dos filmes do Bob Esponja pode ser polêmico, mas é o primeiro filme. Falando agora, depois eu vou reassistir, daí eu vou fazer uma lista. Mas no momento agora é o primeiro filme, O Incrível Resgate, que eu curto muito, e o do... E esse último que saiu agora, sem piada nenhuma, eu curto esse. Assim iniciou-se uma era sombria de 3 filmes do Bob Esponja. Vamos lá. Incrível Resgate é bom. Aqui é ruim. A Sandy Savona fazendo biquíni é ruim, como negar. Que saíram. Cara, eu não sei qual que é, eu ainda não consigo decidir qual que é o pior entre esses dois. Mas eu ainda ficou com o Incrível Resgate em vez do Plankton. Para o streaming. E um deles é uma desvalorização de toda a arte cinematográfica. Tudo estava perdido, até que recebemos a notícia de que um filme do Bob Esponja estava estreando nos cinemas. Será que esse vai ser o filme que fará jus ao desenho? Será que esse filme vai nos compensar pelos últimos? Será que esse filme será capaz de superar até o primeiro filme de 2004? Ou ele seguirá os passos dos filmes anteriores? Cara, mas superar o primeiro filme de 2004... Eu digo isso nem em forma só do Bob Esponja, eu digo isso em forma de tudo mesmo, todos. É muito difícil alguém superar o que foi nos cinemas. O filme, falando de desenho animado que virou filme. O filme do Bob Esponja em 2004, aqueles primeiros filmes do Scooby-Doo, os 4 primeiros talvez, e o Scooby-Doo live action. É os dois que é mais difícil superar quando se trata de trazer um desenho animado pastelona. São dois muito bons, cara. E assim continuar manchando a imagem desse desenho. É bom. Eu, como um grande fã de Bob Esponja, assisti a esse filme no cinema para dar o meu veredito sobre esse longa. Estão prontos, crianças? Estamos, capitão! Daí parece. Deu, capitão, eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Mas é a voz. Bora. Olá, medobobos! Antes de prosseguirmos com a minha análise, gostaria de avisar que por maior parte do vídeo não teremos spoilers. Porém, no final do vídeo, sim. Esse vídeo foi lançado antes de eu ver o filme. Vamos contar essa parte aqui. Foi antes de eu ver o filme. Daí eu vi e falei, cara, eu vou reagir a esse vídeo no futuro e vou ver o que eu vou achar. Então eu resolvi assistir o filme primeiro para depois poder comentar, ter mais... Mas não se preocupem, pois eu avisarei-lhes quando que começarão e como você pode pular eles. Agora sim, podemos prosseguir com o vídeo. Beleza. Se você quiser ver o filme depois e não quiser fazer spoiler, pula aí, tá aqui. Em uma tentativa de se mostrar ser grandão para o seu seriguejo, o Bob Esponja invoca o holandês voador e parte em uma aventura com ele até o submundo para se tornar um grande aventureiro que nem o seriguejo. Uma coisa um pouco decepcionante é que esse enredo do Bob Esponja querer se provar másculo parece muito do primeiro filme, sim. Mas, cara,
uma coisa que eu amo do filme Bob Esponja é os vilões. O primeiro filme, o vilão é aquele é o Plankton, que tem um legal, o vilão mais clássico. O segundo filme é o Pirata, que é muito bom vilão. O terceiro filme é o Rei Netuno, é o Tritão, é o Rei Tritão, só que ao mesmo tempo é um pouquinho do Plankton, porque o Plankton faz guerra pra longe, mas é um bom vilão. Só no quarto filme que a vilã é ruim. E no quinto é a Karen, e agora é o Desvador. Bob Esponja sempre acertando os vilões nos filmes. E Corajoso para o Siriguejo é o mesmo enredo do primeiro filme. Até que não é um problema muito grave, mas é um pouco triste que eles só reciclaram uma ideia de um... Mas é um pouco diferente, né? Olhando a visão. Vamos lá. Em 2004, é muito diferente da realidade de hoje em dia. 2004, de ilustração, desenho animado, não era só pra criança que nem hoje em dia. Tinha gente que assistia pra mudar a cabeça. Aqui, o Bob Esponja quer se provar adulto. Já no outro, ele quer se provar corajoso. Essa é a diferença. Nesse daqui, o Bob Esponja quer provar que amadureceu, enquanto no outro ele quer mostrar que tem coragem. Essa é a diferença. outro filme ao invés de criar uma própria, já que essa ideia é o foco principal da história. E outra coisa que é um pouco decepcionante é que a animação é um pouco mais simples do que a animação do terceiro filme. Não Eu senti isso também, parecia uma animação um pouco mais da Netflix em si. É um pouco melhor do que a animação da Netflix, mas não é melhor da animação do que o terceiro filme. Não entenda mal, a animação desse filme é belíssima e bastante caprichada. E obviamente é muito melhor do que a animação do filme da Sandy e o do Plankton. Porém, Eu liguei o negócio e fiz massagem aqui sem querer, peraí. Ô merda. Eu fui mexer que pá! Assustei. Mas que nem tava falando. E obviamente é muito melhor do que a animação do filme da Sandy e o do Plankton. Porém, eu estava esperando uma animação no mesmo nível de qualidade ou até maior do que a animação do Incrível Resgate, já que esse era um filme de cinema depois de tantos anos. Entretanto, esse filme tem bastante coisa boa para se elogiar. O Patrick não é um babaca, o Patrick consegue ser um personagem engraçado, me lembrando um pouco das primeiras temporadas. Nesse filme, a lenda e história do holandês voador é bem mais explorada aqui. Ela é muito interessante, já que mostra como ele virou um fantasma e explica da sua maldição. E também o filme aborda uma relação nunca tão explorada no Bob Esponja, a amizade do Bob Esponja com o Siriguejo. Aqui é muito bonitinho ver o Siriguejo com medo de perder o Bob Esponja e Aqui é meio que pai e filho. No primeiro filme é irmãos, querendo ou não. É uma aventura de irmãos do Patrick com o Bob Esponja. No segundo é uma aventura de inimigos que viraram amigos e tal. No terceiro e quarto filme é aventura de amigos e irmãos também, se for pra contar. No quinto filme, os vilões, o heróizinho com o vilão voltam a ser tudo e tal. E no sexto é um pai e filho, querendo ou não. Teve dois filmes que foi o Bob Esponja com o Patrick. Um que foi o Bob Esponja Sandy. Dois que foi o Bob Esponja e Plankton. E agora um Bob Esponja e seus Siriguejos. Top. embarca em uma aventura para ir resgatá-lo. Mesmo o próprio Lula Molusco avisando-lhe que ele simplesmente poderia contratar outro Mestre Cuca. O que mostra que os sentimentos do Siriguejo pelo Bob Esponja Isso foi bom. Tem um episódio das temporadas mais recentes, falar assim, mais fácil do que falar a temporada errada errar. Porque eu não vou lembrar a temporada certa. Tem travesseiro aqui não, que bosta. Tem que pegar um ali. Enquanto isso eu vou falando, peraí rapidão. As costas aqui, nossa parede tá dando. Tem um episódio da. Não sei qual temporada, mas é aquele episódio que o Bob é demitido pelo seu Siriguejo, porque o seu Siriguejo quer economizar moeda. E ninguém gosta desse episódio porque é o negócio do Bob Esponja. E seu Siriguejo trocar o Bob Esponja por dinheiro, que é uma coisa que não rolaria. E aqui a gente vê o que seria de fato que os fãs pensam. O Bob Esponja é o melhor mestre Cuca pro seu Siriguejo. E sempre vai ser. E é isso. Esponja vão mais do que o trabalho, e sim que ele realmente gosta do Bob. Outro ponto positivo do filme é que ele não puxa elementos das novas temporadas de Bob Esponja. Estou me referindo àquele humor grotesco, Nossa, essas caretas são muito ruins. torturante e extremamente exagerado. Esse filme consegue ser até que engraçado, sem ter nenhuma desses aspectos, Só piada de bunda. tendo algumas partes que até me lembraram das primeiras temporadas. Tá bom, tem sim algumas piadas de bunda, muitas Você me escutou? Tem microfone aqui, pô. piadas de bunda, porém dá pra relevar. E os De boa, cara. Não é uma coisa que incomoda na história. personagens estão na sua verdadeira essência. O Bob Esponja expressa mais sentimentos verdadeiros, além de ser apenas um estereótipo de um personagem alegre e bobo. Aliás,
Aquele problema das novas temporadas retratar os personagens como estereótipos deles mesmos não acontece aqui. Todos os personagens estão quase que perfeitamente na sua verdadeira essência. Esse filme foi o primeiro que em anos fez uma boa retratação do Patrick. Aqui ele não é insuportável ou estressante. Ou burro pra um caramba, que nem foi no segundo filme, ele é meio tonguinho assim e tal, ele trai umas horas. Terceiro filme é uma coisa, só que no filme não aparece muito, então acaba que fica mais assim. Mas nos desenhos, esse Patrick é melhor, comparado com o Patrick do desenho. Mas sim, ele é bobo na medida certa e realmente te faz rir às vezes. Por mais que algumas poucas piadas sejam até que forçadas demais. Do tijolo. Inclusive, o próprio Siriguejo está mais humanizado aqui. Cara, Seu Serguejo, do jeito que fizeram ele preocupadaço com o Bob Esponja, que era uma coisa que rolaria de fato, cara, foi um dos melhores acertos desse filme. esse é o único filme do Bob Esponja de todos onde ele não fala a palavra dinheiro. Por outro lado, o Lula Molusco tem Caralho, alguns pior que raros isso nem momentos reparei, pô. fora de lugar, onde ele faz algumas piadinhas e age de umas formas que não faz muito contexto com o personagem dele. Eu acho que eu precisava de um alívio cômico, cara. Não ia ter o Plankton, talvez. Daí a Sandy não tava querendo colocar muito lá no filme, depois que colocou o filme. Acabou que esse alívio cômico virou o Lula Molusco. Só que as piadas dele não é nem de, como é que fala, pra ser engraçado. Ele faz isso, mas do toque, como é que fala? Tem um nome certo, não é zoeira. Zoeira seria eu querer zoar tudo e tal. Mas é sarcasmo. Meio que sarcasmo, mas meio assim uma pitadinha. Mas não é algo tão grande a ponto de estragar o personagem. E é bem bom. Algo que ficou muito errado nesse filme é que você não deixou o like no vídeo Tá aqui, ó. Eu deixei sim, ó. Ó. Não ia cobrar, não. Eu deixei o like. e nem se inscreveu no canal. Molho Tártaro, deu o maior trabalhão para fazer esse vídeo, ajude-me aqui e compartilhe esse vídeo com alguma pessoa. Nem precisa ser alguém que você goste, só compartilhe com alguém. E agora sim, vamos prosseguir com o vídeo. Mete marcha, compadre. Agora começa a parte do vídeo em que eu falarei com spoilers. Mas não se assuste. Spoilers. A cena vai ser muito boa. Atores. Caso você não Fica à queira vontade. levar spoilers, você pode pular até esse minuto do vídeo, onde eu darei o ponto final nessa ópera. Então vá lá e pule até esse minuto. Mas se você já assistiu o filme ou não se importa com spoilers, vamos prosseguir Aqui, mesma coisa. com o vídeo. Apesar que não foi seu tempo. Última oportunidade para pular os spoilers. Pronto. Um problema que pode ser notado é que mais uma vez o filme mudou algo do passado do desenho. Parece que os filmes do Bob A Esponja história do Holandês Voador ele quer falar? Será que ele vai falar isso? Porque mudou, né? Antes era que ele morreu e nunca colocaram pra descansar. Ele assusta. Mudaram isso. tem uma cisma por mudar algo da história. Talvez os filmes sejam outro universo, por isso que não parece o primeiro filme tão conectado com nada, nem o segundo, nem o terceiro. Nunca é nem mais citado. Outro universo. Os filmes. Por exemplo, quando o Bob Esponja convoca o holandês voador, eles se interagem como se Nunca tivesse conhecido, sendo que desde a primeira temporada eles já se viram. Só que isso aconteceu no episódio do Halloween também, se pá. Ele não conhecia, dele só começou a ficar bravo com as Esponja depois que tava dando risada no dia do Halloween, naquele episódio esqueci o nome. A Fenda do Bukini, cara. nunca tivessem conhecido, o que no desenho já havia ocorrido várias vezes. Mas ok, dá pra imaginar que esse filme se passa antes de todos os encontros no desenho. Porém, outro furo na ordem cronológica é a tripulação do holandês voador, que nunca apareceram no desenho. Mas de novo, dá pra imaginar que Dá de boa, essa parte é de boa. O problema é que. Como é que eu posso falar? São personagens que, cara, não teria como colocar um desses voador sozinho no filme. Tinha que colocar uma tripulação. Nessa parte dá pra até entender, porque no episódio Marujo Jamar, que é um excelente episódio, só funciona porque são o Patrick e o Bob Esponja como dois engraçadões e acaba que dá uma história boa. Só que daí tem tempo, daí 22 minutos, 11 minutos, 11 minutos a história, mas de boa. Quando é um filme inteiro, não tem como fazer só com 3 personagens. Tem que ter meio que
um segundo grupo dos principais, que no caso vai ser o Patrick, o Bob Esponja e o holandês nessa parte, e tem a tripulação atrás para dar uma... No final, quando o holandês foi rebaixado a limpador de pratos, dá pra imaginar que ele deve ter dado um fim na tripulação dele e ter restaurado o cargo de capitão. Também no final do filme, o Bob Esponja destrói a trombeta que acabaria com a maldição dele, o que explica o porquê o holandês voador nunca mais tentou usar o Bob Esponja nos outros encontros que eles tiveram no desenho, já que a trombeta era a única forma dele voltar a ser humano. Um ponto importante no filme é que eles revelaram o verdadeiro passado do Siriguejo, que ele nunca foi um capitão, e sim um limpador de pratos que... Ele já foi capitão, né? Eu tô falando merda. Ele foi ajudante com o avô dele, como quando ele era moleque, mas o Siriguejo foi capitão, cara. Teve alguns episódios que ele foi, não é? Eu não tô ficando louco, cara. Ele teve episódios que ele foi capitão, sem piada nenhuma, eu não tô ficando louco. Comenta aí, mas eu não tô ficando louco, cara. Gostava de assoprar bolhas assim como o Bob Esponja, o que ajuda aos personagens se conectarem no final do filme. E também faz jus com o que o próprio desenho já havia mostrado, já que sim, o desenho sempre disse que o Siriguejo limpava pratos e cozinhava para a tripulação. E também, esse é o único filme grande do Bob Esponja em que o Plankton não é o vilão, coisa que se repetia em todos os outros 3. No primeiro filme ele é o vilão mesmo. No segundo filme ele é o vilão, mas daí ajuda eles. Daí depois. E aqui a mesma coisa, ele começa com criança vilãozinho, mas depois ele ajuda. Filmes do Bob Esponja. Na verdade, ele aparece, mas em uma cena de segundos, só pra falar que ele aparece e colocá-lo nos posters. O mesmo acontece com a Sandy e a Senhorita Puff, que aparecem no filme por segundos só para aparecer. O que não é algo ruim, pois elas não cabiam na história e Cara, eu prefiro uma história com poucos personagens, mas que funcione, que nem foi o caso, do que encher de personagens que não tem nada. No terceiro filme, colocaram a Sandy, só que a Sandy vai dirigir o hambúrguer. Cada um tinha uma função, cara. Então, no caso do primeiro filme, os principais são o seu Siriguejo, tá congelado, o Bob Esponja e o Patrick vão atrás da coroa, a filha do Rei Netuno que vai tentar acalmar ele, o Rei Netuno que quer queimar o seu Siriguejo e o Plankton o vilão. 5 personagens só, pô. a presença delas faria falta. O mesmo que fizeram no primeiro filme, na verdade. E pronto, acabou os spoilers. Meu veredito final sobre esse filme é: ele é um bom filme. Na verdade, ele é muito legal. Esse filme, assim como o primeiro, é mais centrado, ele se passa inteiramente no fundo do mar. E por mais que você tenha visto cenas na terra firme nos trailers, essa cena não foi colocada de um jeito aleatório, e sim, ela complementa a história. E tá aí um bom vídeo, cara. As mudanças das cenas, as mudanças do Bob Esponja pra vida real. Primeiro filme, eles morrem, ressuscitam com o chorinho deles e viram tudo e tal, e vivem. E tem motivo pra ir atrás da coroa. No segundo filme, eles voltam lá eles vão pra Terra pra lutar contra o cara pra recuperar a fórmula secreta. No terceiro filme, eu acho que nem tem esse negócio. Quarto filme é completamente aleatório. Só destruíram. No quinto filme, mesma coisa, foi só por nada e agora, bom. É um bom encerramento. Então, na minha opinião, é um ótimo filme. Tem alguns problemas? Ou se tem. É melhor do que o primeiro filme? Não. Mas é divertido e bom para passar o tempo. Como é pretensão da Nickelodeon continuar com esse desenho que já era para ter acabado, que pelo menos eles sigam com o caminho desse filme. Mas eu curti muito. Aqui vai uns pontos interessantes que eu gostaria de ressaltar sobre o filme que não estavam no roteiro, mas eu lembrei enquanto eu gravava o vídeo. É que o Siriguejo vai pro resgate do Bob Esponja não sozinho, mas ele vai acompanhado com o Lula Molusco e com o Gary. Legal que o Gary participou ativamente da O Gary colocaram, pior que é muito isso, cara. Eu acho que história. Gostei. colocaram ele como pra ter um personagem a mais. Porque já pensaram assim, se colocar a Sandy ou a Senhora Puff, talvez, ou até o Plankton, talvez não vai mudar muita coisa. Colocar o Gary, que não fala, só fala miau, acaba que talvez só pra ter uma participante a mais. Até. E também esse filme é o único filme do Bob Esponja que não tem músicas. Até que é estranho isso, né? Você vê é até um pouco estranho você ver um filme do Bob Esponja que não possui músicas, já que esse aspecto já estava presente desde o primeiro filme. Foi um pouco triste? Foi.
Mas também não é como se eu estivesse esperando um Eu Sou Amendobobo 2. É, Então esse foi o vídeo, Amendobobos. Espero que tenham gostado. Deixe aqui nos dependendo, comentários é a melhor sua que nem opinião tenha sobre o filme. Amarei ver o que vocês pensam e acharam sobre o filme. Vocês concordam comigo ou discordam? Sintam-se à vontade para se expressar. Bem, nos vemos na próxima. Fiquem com Deus e tchau, Amendobobos! Falou. Então, galera, esse foi o vídeo. É isso. Valeu, falou e fui!